O vento frio da noite de junho cortava o rosto do coronel Antônio Basílio Carneiro, enquanto ele caminhava sozinho pelos caminhos de terra batida de sua fazenda. O céu estava limpo, estrelado, e a lua cheia iluminava os pastos com aquela luz prateada que fazia as sombras das árvores parecerem dedos negros arranhando o chão. Era tarde, passava das 10 horas, mas o coronel tinha o costume de verificar os currais e porteiras antes de dormir. Sempre teve, mesmo depois de tudo. Seus passos faziam um som seco e cadenciado sobre a terra. Ele usava botas de couro gastas, calças de brim escuro e camisa branca com mangas arregaçadas até os cotovelos, mesmo com o frio. O chapéu de feltro estava puxado sobre os olhos, escondendo parte do rosto marcado pelo tempo e pela dor. Antônio Basílio tinha 52 anos, mas parecia ter 10 a mais. O cabelo grisalho estava sempre bem penteado para trás, a barba feita toda manhã com navalha afiada, e o olhar, esse olhar, era duro como pedra de rio. Ninguém na região de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, tinha coragem de cruzar o coronel. Ele era respeitado, temido e completamente sozinho. A fazenda Santa Rita tinha mais de 300 alqueires de terra boa, gado de corte, plantação de milho e café nas encostas. A casa grande de 2 andares ficava no alto de uma colina suave, toda pintada de branco com janelas azuis e um alpendre amplo na frente. Mas mesmo sendo uma propriedade próspera, havia algo de sombrio naquele lugar. Os empregados falavam baixo perto da casa grande. As mulheres benziam-se quando passavam pelo portão da frente, e ninguém, absolutamente ninguém, mencionava o nome de Amélia na presença do coronel. Amélia Carneiro tinha sido a única filha do coronel e de sua falecida esposa, Dona Eulália, que morrera de febre tifoide em 1939. A menina era a luz dos olhos do pai, delicada, de cabelos castanhos longos e olhos verdes como água de rio. Tocava piano, lia livros, bordava com a mãe. Em 1940, com apenas 18 anos, ela pegou o trem para São Paulo para visitar uma tia, irmã de Dona Eulália, que estava adoecida. Era para ser uma viagem de 3 semanas. Amélia nunca voltou. Sumiu. Simplesmente desapareceu entre a estação de trem de São Paulo e a casa da tia. Não chegou lá. Não voltou para casa. O coronel mobilizou a polícia, contratou investigadores particulares, ofereceu recompensas absurdas. Nada. Nem corpo, nem pista, nem testemunha. Era como se a moça tivesse sido engolida pela terra. Durante meses, Antônio Basílio procurou. Viajou para São Paulo 6 vezes. Interrogou meia cidade. Vasculhou cada beco, cada hospital, cada necrotério. Gastou fortunas. Perdeu noites. E no fim teve que aceitar o inaceitável. Sua filha tinha sumido do mundo. Aquilo quebrou o que restava do homem. Ele voltou para a fazenda, trancou o quarto de Amélia com chave e nunca mais entrou lá. Parou de sorrir, parou de ir à missa, parou de conversar além do necessário. Virou uma pedra, um homem de gelo. Trabalhava do amanhecer ao anoitecer, bebia pinga sozinho no alpendre e dormia pouco. Os empregados tinham medo dele. Os vizinhos evitavam visitas. E assim se passaram 7 anos. 7 anos de silêncio, trabalho e dor enfiada no peito como farpa de madeira que nunca sai. Naquela noite de 13 de junho de 1947, o coronel estava terminando sua ronda. Já tinha verificado o curral de bezerros, a porteira do Pasto Norte, o tanque de água. Faltava só dar uma olhada no galpão de ferramentas e poderia voltar para casa. Ele acendeu um cigarro de palha, tragou fundo e começou a caminhar em direção ao galpão, que ficava perto da borda da mata. Foi então que ouviu uma voz, fraca, trêmula, vinda da escuridão da mata fechada. Pai. Antônio Basílio parou no meio do caminho. O cigarro quase caiu de sua boca. O coração disparou dentro do peito com uma violência que o fez levar a mão ao tórax. Ele ficou completamente imóvel, os olhos arregalados, a respiração presa. Não era possível. Pai, me ajuda. A voz veio de novo, mais clara agora, mas tão fraca que parecia estar se apagando. Era uma voz de mulher, uma voz que ele conhecia,
uma voz que não ouvia há 7 anos, mas que estava gravada na alma dele como ferro em brasa. Amélia. O coronel começou a tremer. As pernas pareciam ter virado água. Ele tirou o chapéu devagar, passou a mão pelos cabelos grisalhos, tentou respirar. Tinha que ser imaginação, ou bebida, ou Deus castigando o que restava da sanidade dele. Não podia ser real. Pai, por favor. A voz veio de novo, agora com um tom de desespero que cortou o coração do coronel como navalha afiada. Ele largou o cigarro no chão, pisou em cima e começou a andar em direção à mata. Devagar no começo, depois mais rápido, até que estava quase correndo. O lampião que ele carregava balançava na mão, projetando sombras dançantes nas árvores. O coração batia tão forte que ele podia ouvir o próprio sangue zunindo nos ouvidos. Amélia? Amélia, é você? Sua voz saiu rouca, quebrada, carregada de 7 anos de dor reprimida. Ele entrou na mata, empurrando galhos, pisando em folhas secas, a luz do lampião iluminando troncos de árvores e cipós. E então viu uma figura humana caída no chão, encostada no tronco grosso de um jatobá. Era uma mulher. Estava vestida com trapos sujos, rasgados, que mal cobriam o corpo magro. Os cabelos eram longos, emaranhados, cheios de folhas e terra. Os pés estavam descalços, machucados, sangrando. E o rosto. Antônio Basílio se ajoelhou ao lado dela, levantou o lampião com mão trêmula e olhou. Era a Amélia. Mas não era a Amélia que ele lembrava. O rosto estava magro demais, os olhos fundos, cercados de olheiras roxas. A pele estava suja, coberta de arranhões e marcas. Os lábios estavam rachados, mas os olhos verdes, aqueles olhos verdes que ele via em sonho toda a noite, eram dela. Eram de sua filha. Meu Deus, Amélia, minha filha. A voz do coronel saiu como um soluço. Ele largou o lampião no chão e pegou a moça nos braços com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. Ela estava quente, febril, tremendo. Pesava quase nada, era pele e osso. Pai, eu consegui. Eu voltei. A voz dela era um sussurro fraco. Não fala, filha. Não fala. Eu te levo para casa. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Mas enquanto ele a erguia do chão, segurando aquele corpo frágil contra o peito, Antônio Basílio viu as marcas. Marcas nos pulsos, como se ela tivesse sido amarrada. Marcas roxas nos braços, cicatrizes antigas e feridas novas. E nos olhos dela, quando ela olhou para ele uma última vez antes de desmaiar, havia algo que o fez sentir um frio na espinha. Terror. Terror puro. Alguém tinha feito aquilo com sua filha. Alguém a tinha mantido presa, torturada, e ela tinha conseguido fugir. O coronel apertou Amélia contra o peito e começou a correr pela mata em direção à casa grande. As lágrimas que ele não derramava há 7 anos desciam agora pelo rosto marcado, molhando a barba grisalha. Ele corria, tropeçava, se levantava, continuava. O lampião tinha ficado para trás, mas a lua iluminava o caminho. Segura firme, filha. A gente chegou, a gente chegou. Quando ele saiu da mata e entrou no terreiro da fazenda, começou a gritar. Zé Maria, Sebastião, alguém, me ajuda aqui. As luzes da casa dos empregados começaram a se acender. Portas se abriram. Zé Maria, o capataz, um homem negro de uns 40 anos, saiu correndo descalço, só de calça. Coronel, o que foi? O que aconteceu? É a Amélia. Ela voltou. Ela tá viva. Vai buscar o doutor Alcides agora. Agora, Zé Maria. Pega o cavalo mais rápido e vai. Zé Maria ficou paralisado por um segundo, os olhos arregalados de espanto e descrença. Amélia, a menina que tinha sumido há 7 anos, mas quando viu o corpo da moça nos braços do coronel, a roupa em trapos, o estado dela, ele se benzeu rapidinho e saiu correndo para o curral. Outras pessoas começaram a aparecer. Dona Zilda, a cozinheira, uma senhora gorda de cabelos brancos amarrados em coque, Sebastião, a ajudante de curral, Maria das Dores, a lavadeira. Todos ficaram parados, olhando aquela cena como se estivessem vendo um fantasma. O coronel subiu correndo a escada do alpendre e entrou na casa grande.
Passou pela sala, subiu as escadas para o segundo andar e foi direto para um quarto que ficava no fim do corredor. A porta estava trancada. Ele chutou com tanta força que a fechadura se partiu e a porta se abriu com estrondo. Era o quarto de Amélia. Estava exatamente como ela tinha deixado 7 anos atrás. A cama de casal com colcha bordada branca, a cômoda de madeira escura, o guarda-roupa, a mesinha com espelho, as cortinas de renda nas janelas. Tudo coberto por uma camada grossa de poeira, mas intocado. Preservado como um altar. Antônio Basílio deitou a filha na cama com cuidado. Ela estava desacordada, a respiração fraca e irregular. Ele correu até o banheiro, pegou uma bacia, encheu de água, molhou uma toalha e voltou. Começou a limpar o rosto dela devagar, tirando a sujeira, o sangue seco, as folhas dos cabelos. "Aguenta firme, minha filha. O doutor já vem, você voltou para casa." Ele segurava a mão dela, apertava, como se com aquele gesto pudesse passar vida para o corpo frágil. As lágrimas continuavam descendo, molhando a camisa branca já suja de terra e sangue. Dona Zilda apareceu na porta com um lampião na mão, ofegante de tanto subir escada. "Coroné, é mesmo ela? É a menina Amélia?" "É, Zilda, é minha filha, ela voltou." A velha cozinheira se benzeu 3 vezes e começou a chorar também. "Graças a Deus, meu Senhor Jesus. A menina voltou. Vou fazer um chá. Vou esquentar água. Vou pegar lençóis limpos." Ela saiu correndo, falando sozinha. E Antônio Basílio ficou ali, segurando a mão da filha, olhando aquele rosto que ele tinha procurado em pesadelos durante 7 anos. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Amélia começou a se mexer. Os olhos se abriram devagar, confusos, assustados. Ela olhou para o teto, para as paredes, para o pai. E então começou a chorar. Um choro baixo, dolorido, de quem chorou tanto que não tem mais força para fazer barulho. "Pai, eu achei que nunca mais ia ver essa casa. Eu achei que ia morrer lá." "Lá onde, filha? Onde você estava? Quem fez isso com você?" Mas ela fechou os olhos de novo, seu corpo tremendo. Não tinha forças para falar. O doutor Alcides Pereira chegou meia hora depois, trazido no cavalo por Zé Maria. Era um homem magro, de uns 60 anos, com bigode fino e óculos redondos. Médico da região, atendia toda a gente de Pouso Alegre e fazendas ao redor. Ele subiu rapidamente para o quarto, abriu a maleta preta de couro e começou o exame. Antônio Basílio ficou encostado na parede, os braços cruzados, os olhos fixos na filha. O doutor Alcides trabalhou em silêncio, verificando a pulsação, a temperatura, os ferimentos. Depois de alguns minutos, ele se virou para o coronel com uma expressão grave. "Antônio, ela está muito debilitada. Desidratação severa, desnutrição avançada, ferimentos infeccionados. Parece que passou muito tempo em cativeiro. Essas marcas nos pulsos e tornozelos foram algemas ou cordas. E essas cicatrizes? Algumas são antigas, anos." O coronel sentiu um aperto no peito tão forte que achou que ia desmaiar. "Ela vai sobreviver? Vai, se cuidarmos bem. Mas precisa de repouso absoluto, alimentação leve e gradual, curativos diários. E provavelmente vai precisar de tempo para se recuperar. Mentalmente também. Não sei o que ela passou, mas deixou marcas fundas." O médico preparou uma injeção, aplicou no braço de Amélia e deixou algumas instruções com Dona Zilda. Depois desceu com o coronel até a sala. "Antônio, eu preciso saber. Onde ela estava? Como ela voltou?" "Não sei, doutor. Ela apareceu na mata, chamando por mim. Só isso. Ainda não consegui conversar direito com ela." O médico tirou os óculos, limpou nas costas da camisa e colocou de volta. "Bem, quando ela puder falar, você vai precisar avisar o delegado. Isso é caso de polícia. Alguém sequestrou essa menina e a manteve presa por 7 anos. É crime grave." "Eu sei. E quando eu descobrir quem foi, a polícia vai ser o menor dos problemas dele." A voz do coronel saiu baixa, mas carregada de uma fúria fria e controlada, que fez o doutor Alcides engolir seco.
Não faça besteira, Antônio. Deixa a justiça cuidar disso. A justiça não cuidou de nada quando minha filha sumiu, doutor. 7 anos e nunca acharam porra nenhuma. Mas agora ela voltou. E eu vou descobrir a verdade. O médico suspirou, pegou a maleta e foi embora, deixando o coronel sozinho na sala escura, iluminada apenas por um lampião a querosene que ardia sobre a mesa. Antônio Basílio subiu de volta para o quarto. Amélia dormia agora, a respiração mais calma por causa da medicação. Ele puxou uma cadeira, sentou ao lado da cama e ficou ali, olhando para ela. 7 anos. 7 malditos anos procurando, sofrendo, morrendo por dentro. E ela estava viva. Tinha voltado. Mas voltado de onde? Quem tinha feito aquilo? Por quê? As perguntas martelavam na cabeça dele sem parar. Lá fora, a noite continuava silenciosa e fria. As estrelas brilhavam no céu de junho, e na fazenda Santa Rita, depois de 7 anos de luto e silêncio, havia vida de novo naquela casa. Mas também havia um mistério terrível esperando para ser revelado. E o coronel Antônio Basílio Carneiro, aquele homem de pedra, sentia que quando a verdade viesse à tona, ela iria abalar não só sua vida, mas toda a estrutura de mentiras e segredos que sustentava a tranquilidade falsa daquela região do sul de Minas. Os dias seguintes foram de cuidados intensos. Dona Zilda preparava caldos leves, chás de ervas, mingaus. Amélia comia pouco, dormia muito, e quando acordava ficava olhando para o teto em silêncio, como se estivesse em outro lugar. O coronel ficava no quarto, sentado na cadeira, fazendo companhia. Ele não voltou a trabalhar na fazenda. Zé Maria assumiu tudo. As notícias correram rápido. Em 2 dias, toda Pouso Alegre sabia que a filha do coronel Antônio Basílio tinha voltado. Vizinhos começaram a aparecer na fazenda, curiosos, oferecendo ajuda, querendo ver a moça. O coronel mandou todos embora. Não queria visitas, não queria curiosos. Queria só que sua filha se recuperasse. No 3º dia, Amélia finalmente falou. Era de manhã cedo. O sol entrava pela janela, iluminando o quarto com uma luz dourada suave. O coronel estava sentado na cadeira, como sempre, quando ela abriu os olhos e olhou para ele. Pai. Ele se levantou rapidamente, chegou perto da cama. Estou aqui, filha. Como você está se sentindo? Com sede. Ele pegou o jarro de água que ficava na mesinha de cabeceira, encheu um copo e ajudou ela a beber devagar. Amélia tomou pequenos goles, depois deitou de novo, exausta pelo esforço. Pai, eu preciso te contar. Preciso te falar onde eu estava. Calma, filha. Você ainda está fraca. A gente pode conversar quando você melhorar. Não. A voz dela saiu firme, apesar da fraqueza. Precisa ser agora. Antes que eles venham me buscar de novo. Um frio atravessou o corpo do coronel. Quem, Amélia? Quem são eles? Ela fechou os olhos, respirou fundo e começou a falar. E o que ela contou fez o chão sumir debaixo dos pés de Antônio Basílio Carneiro. Amélia nunca chegou em São Paulo naquela viagem de 1940. Ela foi sequestrada ainda na estação de trem de Pouso Alegre, antes mesmo de embarcar. Alguém jogou um pano com éter no rosto dela enquanto ela esperava na plataforma. Quando acordou, estava amarrada num porão escuro, numa fazenda que ela não conhecia. E quem mandou fazer aquilo não foi um estranho. Foi alguém muito próximo da família. Alguém que o coronel confiava. Alguém que frequentava a casa, que comia na mesa deles, que cumprimentava com um sorriso no rosto. Mas Amélia estava fraca demais para continuar. Ela desmaiou de novo antes de dizer o nome. E o coronel Antônio Basílio ficou ali, sentado na beira da cama, com as mãos tremendo e o coração batendo descompassado, sabendo que quando o nome fosse revelado, ele teria que fazer uma escolha. Justiça pela lei, ou justiça pelas próprias mãos. O coronel Antônio Basílio não dormiu naquela noite. Ficou sentado na cadeira ao lado da cama de Amélia, olhando para ela respirar, vendo o peito subir e descer devagar, como se a qualquer momento aquilo pudesse parar. As palavras que ela tinha dito antes de desmaiar ecoavam na cabeça dele sem parar. Alguém muito próximo da família.
Ele revirava na mente cada nome, cada rosto, cada pessoa que tinha acesso à casa, que sabia da viagem de Amélia, que poderia ter planejado aquilo. Quando o sol nasceu, entrando pela janela e pintando o quarto de dourado, Amélia abriu os olhos de novo. Estava mais acordada agora, mais presente. Ela olhou para o pai e viu que ele não tinha saído dali. Você não dormiu, pai? Não consegui. A voz dele estava rouca, cansada. Amélia, você precisa me contar. Preciso saber quem fez isso com você. Ela ficou quieta por um momento, olhando para as próprias mãos magras sobre o lençol branco. As mãos tremiam um pouco. Eu tenho medo de falar, pai. Tenho medo do que você vai fazer. Filha, eu passei 7 anos pensando que você estava morta. 7 anos procurando, sofrendo, me acabando por dentro. Agora você volta e me diz que foi alguém conhecido? Eu preciso saber. Amélia respirou fundo. Uma lágrima desceu pelo rosto pálido. Foi o compadre Olavo. O silêncio que se fez naquele quarto foi tão pesado que parecia sugar o ar. O coronel ficou completamente imóvel, os olhos fixos na filha, como se não tivesse entendido o que ela disse. O quê? O compadre Olavo Machado. Foi ele quem mandou me sequestrar. Olavo Machado, o compadre, o amigo de mais de 20 anos. O homem que tinha sido padrinho de Amélia no batismo. O fazendeiro da propriedade vizinha, que tomava café na casa deles toda semana, que jogava baralho com o coronel nas noites de sábado, que tinha ajudado a procurar Amélia quando ela sumiu. Aquele Olavo Machado. O coronel levantou devagar da cadeira. As pernas pareciam não obedecer direito. Ele caminhou até a janela, abriu, respirou fundo o ar frio da manhã. As mãos seguravam a madeira da janela com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Por quê? Por que ele faria isso? Por causa das terras, pai. As terras da divisa entre a fazenda dele e a nossa. Ele queria que o senhor vendesse, queria expandir a propriedade dele. Mas o senhor sempre negou. Então ele pensou, se eu sumisse, se o senhor ficasse sozinho, sofrendo, destruído, uma hora o senhor venderia tudo e iria embora dessa região. O coronel fechou os olhos. A raiva começava a subir pelo peito como lava quente. Mas por que te manter viva? Por que não? Por que não te matar? A pergunta saiu difícil, engasgada, e ele se odiou por ter que fazê-la. Porque ele é doente, pai. Ele gosta de colecionar coisas. Gente, eu não fui a primeira, e não fui a única. Antônio Basílio se virou de volta para a filha, o rosto pálido. O que você está dizendo? No porão da fazenda dele, na casa velha que fica nos fundos da propriedade, ele mantinha mulheres presas. 3 quando eu cheguei. Uma morreu no 2º ano. Outra conseguiu se enforcar no 3º. Sobraram eu e a Josefina. Josefina? Quem é Josefina? Uma moça de Pouso Alegre que sumiu há uns 10 anos, filha de um tropeiro. Ninguém procurou muito porque acharam que ela tinha fugido com algum homem. O coronel passou a mão pelo rosto, pela barba, tentando processar aquilo tudo. Não era possível. Não podia ser verdade. Olavo Machado era um homem respeitado, dono de terras, casado com Dona Marieta, pai de 2 filhos já crescidos. Ia à missa todo domingo. Ajudava os pobres. Fazia caridade. Como você conseguiu fugir? Amélia olhou para as mãos de novo. Josefina me ajudou. Ela já estava lá há tanto tempo que o Olavo confiava nela. Deixava ela subir para fazer limpeza na casa. Uma noite, ela roubou a chave do porão. Me soltou. A gente fugiu pela mata. Mas na corrida, a gente se separou. Eu não sei o que aconteceu com ela. Só consegui chegar até aqui. Ela começou a chorar, os soluços sacudindo o corpo magro. Eu deixei ela lá, pai. Eu fugi e deixei ela. O coronel voltou para perto da cama, se ajoelhou ao lado da filha e segurou o rosto dela com as 2 mãos. Você não deixou ninguém, filha. Você sobreviveu. E agora a gente vai salvar essa moça e fazer o Olavo pagar por tudo. Ele é poderoso, pai. Tem amigos na polícia. O delegado Tertuliano joga baralho na casa dele. O juiz Bernardino é primo da mulher dele. Se o senhor denunciar, ninguém vai acreditar. E ele vai saber que fui eu que contei. Antônio Basílio ficou olhando para a filha. 7 anos. 7 anos presa num porão, sofrendo nas mãos daquele homem maldito. E ele, o pai,
sem saber de nada, tomando café com o algoz, jogando baralho, rindo das piadas dele. Deixa comigo, Amélia. Você só descansa e se recupera. O resto eu resolvo. Ele saiu do quarto, desceu as escadas e foi direto para o escritório. Trancou a porta, puxou uma garrafa de pinga de dentro da gaveta e tomou um gole direto do gargalo. Depois outro. E outro. Precisava pensar. Precisava planejar. Se você está gostando dessa história, deixe seu like agora. E me conta nos comentários. Você conseguiria viver nessa época onde a justiça demorava tanto para chegar? Os dias seguintes foram estranhos. O coronel continuou cuidando de Amélia, que melhorava devagar. Ela comia mais, conseguia sentar na cama, até deu alguns passos pelo quarto. Dona Zilda trazia comida 3 vezes ao dia e ficava fazendo companhia para a moça, contando novidades da cidade, falando de quem tinha casado, quem tinha morrido, quem tinha ido embora. Amélia ouvia em silêncio, como se aquilo tudo fosse de outro mundo. No 5º dia depois do retorno dela, bateram na porta da fazenda. Era Olavo Machado. O coronel estava no alpendre quando viu a charrete se aproximando pela estrada de terra. Reconheceu de longe o cavalo baio e o veículo preto bem cuidado. Olavo vinha sozinho, vestindo terno escuro e chapéu. Ele parou a charrete em frente à casa, desceu com agilidade para um homem de 58 anos e subiu os degraus do alpendre com um sorriso largo no rosto. Antônio, compadre, ouvi a notícia. É verdade que a Amélia voltou? O coronel ficou parado, a mão direita apoiada no batente da porta. Olhava para aquele homem que ele conhecia há mais de 20 anos. Olavo Machado era alto, forte, de cabelos pretos puxados para trás com brilhantina. Tinha bigode grosso, bem aparado, e dentes brancos que apareciam quando ele sorria. Usava perfume caro. As roupas eram sempre de bom corte. Tinha mãos grandes, de trabalhador, mas unhas limpas e aparadas. Nada nele indicava o monstro que Amélia tinha descrito. É verdade. Graças a Deus, que bênção, compadre. 7 anos rezando por esse milagre. Cadê ela? Quero ver a menina. Ela não está recebendo visita, está muito fraca ainda. Olavo deu um passo à frente, a expressão mudando para preocupação. Mas o que aconteceu com ela? Onde ela estava esse tempo todo? Não sei ainda. Ela não conseguiu contar direito. Está muito abalada. Olavo coçou o queixo, pensativo. Entendo. Mas que coisa, né? Sumir 7 anos e voltar assim do nada. Vai precisar avisar a polícia, Antônio. O delegado Tertuliano vai querer falar com ela. Eu sei. Quando ela melhorar, eu levo ela na cidade. Os 2 homens ficaram se olhando por um momento. Havia algo estranho no ar. Uma tensão que não existia antes. Olavo percebeu. Você tá bem, compadre? Tá com uma cara esquisita. Tô cansado, não tenho dormido direito. Imagino. Bom, eu só passei aqui para dar os parabéns e oferecer qualquer ajuda que você precisar. Se a Amélia precisar de médico, remédio, qualquer coisa, é só avisar. A gente é compadre, é família. Antônio Basílio apertou os dentes, mas manteve a expressão neutra. Obrigado, Olavo. Quando ela melhorar, a gente conversa mais. Olavo sorriu de novo, deu um tapinha no ombro do coronel e desceu as escadas. Subiu na charrete, acenou e partiu pela estrada levantando poeira. O coronel ficou parado ali vendo a charrete se afastar. Cada fibra do corpo dele gritava para pegar a espingarda, montar no cavalo, ir até a fazenda do Olavo e acabar com aquilo de uma vez. Mas ele sabia que não podia. Precisava de provas. Precisava de um plano. Ele subiu para o quarto de Amélia. Ela estava sentada na cama, olhando pela janela. Quando o pai entrou, ela se virou rapidamente. Ele veio aqui? Veio. Queria te ver. Amélia ficou pálida. Começou a tremer. Ele sabe, pai. Ele sabe que eu fugi. Ele está vindo ver se eu estou mesmo aqui. Se eu estou viva. Ele vai tentar me pegar de novo. Ninguém vai te pegar, filha. Eu não saio mais do seu lado. O senhor não entende. Ele tem homens trabalhando para ele. Jagunços. Gente que faz qualquer coisa por dinheiro. Ele pode mandar invadir a fazenda de noite. O coronel sentou na beira da cama. Amélia, eu preciso de provas. Preciso de algo que mostre o que ele fez.
A palavra de uma moça que apareceu depois de 7 anos sumida não vai ser suficiente contra um homem como ele. Você tem alguma coisa? Algo que ele guardava? Algum documento, alguma coisa que prove o que ele fez? Ela pensou por um momento. Tem um livro, um caderno velho que ele mantinha numa gaveta trancada do escritório da casa velha. Eu vi uma vez quando ele deixou aberto. Tinha nomes de mulheres e datas. Um registro das vítimas? Acho que sim. Ele anotava tudo. Quando elas chegavam, quando morriam, quando ele ia lá. Antônio Basílio sentiu o estômago revirar. Eu preciso desse caderno. Como? O senhor não pode entrar na fazenda dele. Se ele desconfiar de alguma coisa, vai destruir tudo. O coronel ficou em silêncio, pensando. E então teve uma ideia. A Josefina. Você disse que ela ficou para trás. Se ela ainda estiver viva, se ela ainda estiver lá. O senhor vai tentar salvar ela. Vou salvar ela e conseguir esse caderno. Mas preciso de ajuda. Naquela noite, o coronel chamou Zé Maria para uma conversa particular no escritório. Fechou a porta, serviu 2 copos de pinga e contou tudo. A história completa. O sequestro de Amélia, os 7 anos de cativeiro Olavo Machado, o porão, as outras mulheres, Josefina. Zé Maria ouviu tudo em silêncio, o rosto cada vez mais tenso. Quando o coronel terminou, o capataz tomou o copo de pinga de um gole só e bateu o copo vazio na mesa. Esse homem tem que morrer, coronel. Ele vai morrer, Zé Maria, mas antes disso, ele vai pagar e a gente vai fazer do jeito certo. Preciso que você me ajude a entrar na fazenda dele, de noite, sem ser visto. Quando? Amanhã. A lua está crescente. Vai ter luz suficiente para a gente ver o caminho, mas não tanta que a gente seja visto fácil. Zé Maria concordou com a cabeça. Eu vou com o senhor, mas a gente leva a arma. Se der ruim, a gente não vai sair de mãos vazias. Combinado. No dia seguinte, o coronel passou o dia inteiro tentando agir normal. Tomou café, conversou com os empregados, foi verificar o gado, almoçou com Amélia no quarto dela. Ela estava mais animada, até tinha penteado os cabelos e vestido uma camisola limpa que Dona Zilda tinha levado. Mas quando o pai contou o plano, ela ficou apavorada. Pai, isso é loucura. Se ele pegar o senhor lá, ele mata. Ele não vai pensar 2 vezes. Eu não vou ser pego, e eu preciso daquele caderno, Amélia. É a única prova que a gente tem. E se a Josefina já tiver morrido? E se ele já tiver destruído o caderno? Aí a gente pensa em outra coisa. Mas eu preciso tentar. Ela segurou a mão do pai com força. Então, promete que volta. Promete que não me deixa de novo sozinha. Ele beijou a testa dela. Eu prometo. Quando a noite caiu completamente, o coronel e Zé Maria se prepararam. Vestiram roupas escuras, pegaram 2 revólveres calibre 38, 2 facas, uma lanterna pequena. Selaram 2 cavalos silenciosos e saíram pela porteira dos fundos da fazenda, seguindo pela mata densa que separava a propriedade do coronel da fazenda de Olavo Machado. A cavalgada durou quase 1 hora. Eles seguiam devagar, evitando fazer barulho, desviando de galhos, seguindo uma trilha estreita, que só quem conhecia bem a região sabia que existia. A lua crescente iluminava o caminho em alguns trechos, mas na maior parte do tempo eles seguiam quase no escuro, confiando no instinto e no conhecimento da terra. Quando chegaram perto da divisa, desceram dos cavalos, amarraram eles numa árvore e continuaram a pé. Zé Maria ia na frente, o coronel logo atrás. Os 2 estavam armados, os revólveres enfiados na cintura, as mãos tensas. A fazenda de Olavo Machado era grande, bem cuidada. A casa principal ficava no centro, uma construção imponente de 2 andares, pintada de amarelo com janelas brancas. Mas o coronel e Zé Maria não foram para lá. Eles contornaram pela mata até avistar a casa velha, que ficava nos fundos da propriedade, escondida entre árvores altas e bambuzais. Era uma construção antiga, de taipa, com telhado de telhas vermelhas meio caídas e paredes descascadas. Parecia abandonada, mas havia uma luz fraca vindo de dentro, de algum lampião ou vela. É ali, o coronel sussurrou.
O porão fica embaixo. Eles se aproximaram devagar, agachados, usando as sombras das árvores como cobertura. Quando chegaram perto da casa, o coronel viu que tinha um cadeado grande na porta da frente. E do lado, uma escada de madeira que descia para o porão externo. Ele fez sinal para Zé Maria e os dois desceram a escada com cuidado. A porta do porão estava trancada também, mas era uma tranca velha, enferrujada. Zé Maria puxou a faca, enfiou entre a porta e o batente e forçou. A tranca cedeu com um rangido baixo. A porta se abriu. O cheiro que saiu de lá foi terrível. Mofo, urina, suor, doença, morte. O coronel teve que cobrir o nariz com a manga da camisa. Ele acendeu a lanterna pequena e iluminou o interior. Era um espaço pequeno, de teto baixo, com chão de terra batida. Havia 3 catres velhos encostados nas paredes, correntes penduradas em ganchos de ferro, baldes sujos num canto. E no canto oposto, encolhida com os joelhos contra o peito, uma figura humana. Uma mulher, magra, suja, de cabelos compridos e emaranhados caindo sobre o rosto. Ela estava acorrentada pelo tornozelo à parede. Josefina, o coronel sussurrou. A mulher levantou a cabeça devagar. Os olhos estavam fundos, vazios, como se não houvesse mais nada de humano ali dentro. Ela olhou para o coronel e Zé Maria sem entender. Josefina, a Amélia me mandou. A gente veio te tirar daqui. Algo mudou no olhar dela. Uma fagulha. Uma esperança minúscula. Amélia. Fugiu? Fugiu e está em segurança. Agora é sua vez. Zé Maria já estava trabalhando na corrente, usando a faca para forçar o cadeado. Demorou alguns minutos, mas ele conseguiu. A corrente caiu no chão com um barulho metálico. O coronel ajudou Josefina a se levantar. Ela mal conseguia ficar de pé. Estava ainda pior que Amélia. Zé Maria pegou ela no colo como se fosse uma criança. Vamos, coronel. A gente precisa ir embora antes que alguém apareça. Mas quando eles estavam subindo a escada do porão, ouviram vozes, passos. Alguém vinha vindo. O coronel apagou a lanterna rapidamente. Eles ficaram paralisados na escada, no escuro, ouvindo as vozes se aproximando. Vai ver lá se a miserável ainda está viva. Faz 3 dias que o patrão não manda comida. Se morreu, a gente enterra e pronto. Já fiz isso antes. 2 homens, jagunços, vinham em direção ao porão. O coronel puxou o revólver. Zé Maria, com Josefina nos braços, não podia fazer nada. E quando a luz do lampião que os homens carregavam iluminou a escada do porão, os jagunços viram o coronel Antônio Basílio Carneiro apontando um revólver para eles, e atrás dele, Zé Maria segurando a mulher que deveria estar presa. Por um segundo ninguém se moveu. Depois tudo virou caos. Um dos jagunços largou o lampião e puxou a arma da cintura. O coronel não pensou 2 vezes. Disparou primeiro. O tiro ecoou na noite silenciosa como um trovão, e o homem caiu para trás, gritando, segurando o ombro ensanguentado. O segundo jagunço tentou correr, mas Zé Maria, mesmo com Josefina nos braços, estendeu a perna e o derrubou. O homem rolou no chão, tentou se levantar, mas o coronel já estava em cima dele, o cano do revólver pressionado contra a cabeça. Fica quieto se você quer viver. O jagunço congelou. Era um homem jovem, de uns 25 anos, com cara de quem nunca tinha tido medo na vida até aquele momento. O coronel olhou para o outro, que estava caído no chão gemendo, segurando o ferimento. O tiro tinha atravessado o ombro, mas ele ia sobreviver. Zé Maria, leva a moça para os cavalos. Eu resolvo isso aqui. Coronel, a gente precisa ir embora. Esse tiro acordou meio mundo. Eu sei, mas antes eu preciso de uma coisa. O coronel puxou o jagunço que estava no chão pelo colarinho, arrastou ele até ficar frente a frente. Onde está o escritório da Casa Velha? Onde o Olavo guarda os papéis dele? O homem cuspiu no chão tentando bancar o valente. Eu não sei de nada. E o coronel enfiou o cano do revólver na boca dele. Eu não tô pedindo 2 vezes. Onde fica o escritório? O jagunço engasgou com o metal frio na boca, os olhos arregalados de terror. Quando o coronel tirou a arma, ele falou rápido, as palavras saindo atropeladas. Primeiro andar, porta no fundo, tem uma gaveta trancada na escrivaninha. A chave está num prego atrás do quadro de São Jorge.
Obrigado. O coronel bateu com o cabo do revólver na cabeça do homem, que apagou na hora. Depois fez o mesmo com o outro que estava gemendo no chão. Os dois ficaram desacordados. Zé Maria, vai com a moça. Eu vou buscar o caderno e te encontro no caminho. Coroné, isso é loucura. Vai, eu já volto. Zé Maria hesitou por um segundo, mas obedeceu. Saiu correndo com Josefina nos braços, em direção à mata onde os cavalos estavam amarrados. O coronel correu até a porta da frente da casa velha, chutou a fechadura que já estava frouxa e entrou. O lampião que o jagunço tinha largado ainda ardia no chão do lado de fora, iluminando fracamente o interior. Ele subiu as escadas de madeira que rangiam sob os passos, chegou ao primeiro andar. Havia 3 portas. Ele abriu a do fundo. Era um escritório pequeno com uma escrivaninha de madeira escura, uma cadeira, prateleiras com livros velhos e empoeirados. Na parede, um quadro de São Jorge matando o dragão. O coronel foi direto ao quadro, tirou da parede. Atrás, pendurada num prego, estava uma chave pequena de bronze. Ele pegou, foi até a escrivaninha, abriu a gaveta trancada. Lá dentro havia papéis, algumas moedas de ouro, um revólver pequeno e um caderno velho de capa de couro marrom. Ele pegou o caderno, abriu na primeira página e sentiu o estômago embrulhar. Era uma lista, nomes de mulheres, idades, datas. A primeira entrada era de 1932, 15 anos atrás. Maria José Ferreira, 19 anos, chegada, 15 de março de 1932, falecimento. O de agosto de 1932. E abaixo dela mais nomes, 10, 15, 20 nomes. Algumas tinham apenas meses de permanência, outras, anos. E ao lado de cada nome, anotações frias, clínicas, como se fossem gado. Resistente, precisou de correção severa. Obediente após 3 meses, útil para serviços domésticos. Tentou fuga, castigada. Faleceu durante punição. O coronel passou as páginas, vendo nome após nome, tragédia após tragédia, e então encontrou o nome de sua filha. Amélia Carneiro, 18 anos, chegada, 7 de abril de 1940. Não havia data de falecimento, só uma anotação. Especial, filha do compadre, mantê-la viva, valor estratégico. As mãos do coronel tremiam tanto que ele quase derrubou o caderno. A raiva que subia pelo peito era tão grande que ele sentiu que ia explodir. Mas ele guardou o caderno dentro da camisa, amarrou com o cinto e saiu correndo do escritório. Quando estava descendo a escada, ouviu vozes lá fora. Muitas vozes, gritos, lanternas se aproximando. Tem alguém na casa velha? O patrão mandou cercar tudo. Pega ele vivo. O coronel correu para os fundos da casa, procurando outra saída. Havia uma janela pequena que dava para um telhado baixo. Ele pulou, rolou sobre as telhas, desceu do outro lado e caiu no chão com força. Sentiu uma dor aguda no tornozelo, mas não podia parar. Levantou e correu em direção à mata, mancando, a dor subindo pela perna. Atrás dele as vozes ficavam mais altas, mais próximas, e então veio o primeiro tiro. A bala passou assobiando perto da cabeça dele e acertou o tronco de uma árvore, arrancando lascas de madeira. O coronel se jogou no chão, rolou, se levantou e continuou correndo. Mais tiros. Um acertou de raspão no braço esquerdo, rasgando a camisa e abrindo um corte que começou a sangrar. Mas ele continuou. Entrou na mata fechada, onde as lanternas dos jagunços não alcançavam direito. Correu entre as árvores, pulou sobre raízes, se abaixou sob galhos. O tornozelo gritava de dor, o braço sangrava, mas o caderno estava seguro dentro da camisa, pressionado contra o peito. Depois de alguns minutos correndo, ouviu o relincho de um cavalo. Era Zé Maria que tinha voltado para procurá-lo. "Coroné, aqui!" O coronel saiu cambaleando da mata. Zé Maria estava montado, segurando as rédeas do cavalo do coronel. Josefina estava amarrada com cordas no cavalo dela para não cair. "Sobe, coroné, eles estão vindo." Antônio Basílio montou com dificuldade, segurando as rédeas com a mão boa. Os dois dispararam pela mata, os cavalos correndo em velocidade perigosa entre as árvores, desviando de obstáculos, pulando troncos caídos. Atrás deles,
As vozes dos jagunços iam ficando mais distantes. Mas eles sabiam que aquilo não tinha acabado. Olavo Machado agora sabia que tinham invadido sua propriedade, que tinham resgatado Josefina, que tinham descoberto o segredo. A guerra estava declarada. Chegaram à fazenda Santa Rita quando o sol estava começando a nascer. O céu estava tingido de laranja e rosa. As nuvens pareciam algodão incendiado. Dona Zilda saiu correndo da cozinha quando viu o estado deles. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Depois eu explico, Zilda. Cuida dessa moça aqui. Ela precisa dos mesmos cuidados que a Amélia. Comida, água, banho, roupa limpa. Zé Maria desceu Josefina do cavalo e a levou para dentro da casa. A moça estava semiconsciente, murmurando coisas sem sentido. O coronel desmontou com dificuldade, sentindo a dor no tornozelo e no braço. Subiu mancando até o quarto de Amélia. Ela estava acordada, sentada na cama, e quando viu o estado do pai, ficou pálida. Pai, o que fizeram com o senhor? Nada que não vá sarar, mas eu trouxe a Josefina e trouxe isso aqui. Ele tirou o caderno de dentro da camisa e mostrou para ela. Amélia olhou para aquele objeto de capa de couro marrom, como se estivesse vendo o próprio demônio. É o livro dele. É. E tem tudo aqui. Todos os nomes, todas as datas, todas as provas que a gente precisa. Amélia pegou o caderno com mãos trêmulas. Abriu, começou a ler. As lágrimas desceram pelo rosto dela quando viu os nomes, as histórias. Já o sofrimento registrado naquelas páginas com letra caprichada e fria. Tem mais de 20 mulheres aqui, pai. Mais de 20. Eu sei, filha, e agora ele vai pagar por todas. Deixe justiça por Amélia nos comentários. Qual parte dessa história mais tocou seu coração até agora? Mas antes que pudessem planejar o próximo passo, ouviram o som de cavalos se aproximando. Muitos cavalos e vozes. O coronel foi até a janela e olhou. Um grupo de uns 15 homens armados estava chegando pela estrada principal da fazenda. Na frente, montado num cavalo preto grande, estava Olavo Machado. Ele usava terno escuro, chapéu e trazia uma espingarda atravessada no colo. Ao lado dele, o delegado Tertuliano Borges, um homem gordo de bigode ruivo, também armado. Merda, o coronel murmurou. Amélia veio até a janela, olhou e ficou pálida. Ele trouxe a polícia. O grupo parou no terreiro em frente à casa. Olavo desceu do cavalo devagar, com movimentos calculados, e ficou parado ali, olhando para a casa grande. O delegado desceu também e se posicionou ao lado dele. Antônio Basílio, a voz de Olavo ecoou forte no ar da manhã. Eu sei que você está aí dentro. Sai aqui fora que a gente precisa conversar. O coronel desceu as escadas, pegou a espingarda calibre 12 que ficava pendurada na parede da sala e foi até o alpendre. Parou no alto da escada, a arma segura nas mãos, olhando para o bando de homens armados no terreiro. Sai da minha propriedade, Olavo. Olavo sorriu, aquele sorriso largo, branco, que o coronel tinha visto 1000 vezes em jantares, jogos de baralho, festas. Mas agora ele via a verdadeira face por trás daquele sorriso. Antônio, pelo amor de Deus, a gente é compadre há 20 anos, amigo, irmão. Por que você invadiu minha fazenda de noite, agrediu meus funcionários e roubou uma propriedade minha? Propriedade? A voz do coronel saiu carregada de veneno. Você está chamando aquela moça de propriedade. O delegado Tertuliano deu um passo à frente. Coronel Antônio, o senhor vai ter que vir comigo para a delegacia. O senhor invadiu propriedade privada, disparou arma de fogo, feriu 2 homens e raptou uma pessoa. São crimes graves. Crimes graves? O coronel deu uma risada amarga. Eu vou te contar o que é crime grave, Tertuliano. Sequestrar mulheres, manter elas presas num porão por anos, torturar, estuprar, matar. Isso sim é crime grave. E o homem que fez tudo isso está aí do seu lado. Olavo balançou a cabeça, fazendo uma expressão de tristeza teatral. Antônio, eu entendo. Sua filha voltou depois de 7 anos. Você está emocionado, confuso. Ela provavelmente passou por coisas terríveis lá fora e agora está inventando histórias na cabeça. É trauma, compadre. Ela precisa de tratamento de um médico bom. Talvez até um hospício. Não inventa. A voz veio de trás do coronel.
Amélia apareceu na porta, pálida, magra, usando uma camisola branca simples, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Ela segurava o caderno de capa marrom nas mãos. Amélia! O coronel tentou impedi-la. Volta lá para dentro. Não, pai. Eu preciso fazer isso. Ela desceu as escadas devagar, cada degrau parecendo custar um esforço enorme. Quando chegou no terreiro, ficou de frente para Olavo Machado. Os dois se olharam. O sequestrador e a vítima. O monstro e a sobrevivente. 7 anos. A voz de Amélia saiu firme, apesar do corpo trêmulo. 7 anos você me manteve presa naquele porão. Me bateu, me humilhou, me quebrou. E não fui só eu. Tem mais de 20 nomes nesse caderno. 20 mulheres que passaram pelas suas mãos. Algumas morreram lá. Outras se mataram porque não aguentaram mais. E você anotava tudo direitinho como se fosse gado. Ela abriu o caderno, começou a ler os nomes em voz alta. Maria José Ferreira, Carmen Aparecida da Silva, Joana Francisca dos Santos, Terezinha Alves Pereira. Cada nome que ela falava era como uma pedra jogada na água parada. Os homens que tinham vindo com Olavo começaram a se entreolhar, desconfortáveis. Alguns deram passos para trás. O delegado Tertuliano estava pálido. Amélia continuou lendo, a voz ficando mais forte e mais alta. Lourdes Maria de Jesus, Sebastiana Rodrigues da Costa, Antônia Ferreira Lima. Chega! Olavo gritou. O rosto dele tinha mudado completamente. Não havia mais sorriso, não havia mais teatralidade. Só raiva. Raiva pura e fria. Essa menina tá louca. Ela sumiu por 7 anos, Deus sabe onde andou, com quem andou, o que fez, e agora volta inventando mentiras para destruir minha reputação. Mentiras? O coronel desceu as escadas, ficou ao lado da filha. Então me explica isso aqui. Explica essa letra. Explica esses detalhes. Explica as datas que batem certinho com desaparecimentos registrados em Pouso Alegre e região nos últimos 15 anos. O delegado Tertuliano engoliu seco. Ele pegou o caderno das mãos de Amélia, começou a folhear. O rosto dele ia ficando mais pálido a cada página. Seu Olavo, eu preciso que o senhor me acompanhe até a delegacia. A gente precisa esclarecer isso. Não. Olavo puxou a espingarda. Eu não vou a lugar nenhum, isso é uma armação. Uma conspiração do Antônio para ficar com minhas terras. Ele sempre teve inveja da minha fazenda. Os homens que tinham vindo com ele começaram a recuar para os cavalos. Ninguém queria estar do lado errado daquela história. Olavo, abaixa essa arma. O delegado também puxou o revólver. Não piora a sua situação. Minha situação já não pode piorar. Vocês vão me prender, vão me jogar na cadeia, vão me enforcar, eu não vou deixar. Tudo aconteceu muito rápido. Olavo girou a espingarda e apontou para Amélia. O coronel se jogou na frente da filha. O tiro explodiu no ar da manhã. E o coronel Antônio Basílio Carneiro caiu de joelhos no chão, uma mancha vermelha se espalhando pelo lado esquerdo da camisa branca. Amélia gritou. Zé Maria saiu correndo da casa com o revólver na mão e disparou 3 vezes contra Olavo Machado. 2 tiros acertaram o peito. Um acertou o pescoço. O homem foi jogado para trás, caiu no chão e ficou ali. Os olhos arregalados, a boca aberta. O sangue formando uma poça ao redor do corpo. O delegado Tertuliano gritou para os outros homens largarem as armas. Todos obedeceram. Ninguém queria lutar. Ninguém queria defender um monstro. Amélia estava ajoelhada ao lado do pai, as mãos pressionando o ferimento, tentando estancar o sangue. Pai, não, fica comigo, não me deixa. O coronel olhou para ela, o rosto pálido, mas os olhos ainda firmes. Tá tudo bem, filha. Você tá livre agora. Não, o senhor não pode morrer. Eu acabei de te encontrar de novo. O doutor Alcides chegou meia hora depois, trazido por um dos empregados que tinha ido buscá-lo na cidade. Ele trabalhou rápido, extraiu a bala, costurou o ferimento, fez curativos. A bala tinha atravessado o ombro perto do pulmão, mas sem acertar órgãos vitais. Ele vai sobreviver, o médico disse, lavando as mãos numa bacia. Mas vai precisar de repouso absoluto por semanas. E teve sorte, muito sorte. Amélia desabou em lágrimas, segurando a mão do pai inconsciente. Do lado de fora,
O corpo de Olavo Machado estava sendo coberto por um lençol branco que ia ficando vermelho. O delegado Tertuliano tinha mandado buscar reforços na cidade e prender todos os jagunços que trabalhavam para Olavo. A investigação que se seguiu nos dias seguintes revelou horrores que abalaram toda a região de Pouso Alegre. Quando a polícia invadiu a fazenda de Olavo Machado e vasculhou a casa velha, encontraram não só o porão onde as mulheres eram mantidas, mas também uma cova coletiva nos fundos da propriedade, com restos de pelo menos 12 corpos. O caderno de Olavo serviu como prova principal. Cada nome foi investigado. Famílias que tinham perdido filhas, irmãs e esposas há anos, finalmente tiveram respostas. Finalmente puderam enterrar seus mortos. Finalmente puderam chorar com a verdade. Josefina se recuperou aos poucos na fazenda Santa Rita, junto com Amélia. As duas se tornaram amigas unidas pelo sofrimento compartilhado. Dona Zilda cuidava das duas como se fossem suas próprias filhas. E quando o coronel finalmente acordou, 3 dias depois do tiroteio, a primeira coisa que viu foi o rosto de Amélia sorrindo para ele, as lágrimas descendo pelo rosto, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Oi, pai. Oi, filha. A gente conseguiu. Ele pagou pelo que fez. Conseguimos. E pela primeira vez em 7 anos, o coronel Antônio Basílio Carneiro sentiu que podia respirar de novo, que o peso que esmagava o peito dele tinha finalmente saído. A filha estava viva. A justiça tinha sido feita. O monstro estava morto, mas agora vinha a parte mais difícil: reconstruir. 3 meses se passaram desde aquela manhã de junho em que o sangue tingiu a terra do terreiro da fazenda Santa Rita. 3 meses desde que Olavo Machado caiu morto e seus segredos foram expostos ao sol impiedoso da verdade. 3 meses desde que a justiça finalmente chegou. O outono tinha começado a pintar as árvores com tons de dourado e marrom. As manhãs eram frias, com aquela neblina baixa que cobria os pastos como um cobertor de algodão. O coronel Antônio Basílio já conseguia se movimentar melhor, embora o ombro ainda doesse quando mudava o tempo. Ele tinha deixado a barba crescer um pouco, o que lhe dava um ar mais suave, menos severo, e nos olhos havia algo que não existia antes: uma luz, uma paz. Amélia estava sentada no alpendre da casa grande, enrolada num chale de lã que Dona Zilda tinha feito para ela. Os cabelos castanhos, agora limpos e penteados, caíam soltos sobre os ombros. Ela tinha ganhado peso. As bochechas não eram mais tão fundas, e a pele tinha voltado a ter cor. Estava descalça, os pés apoiados na madeira morna do alpendre, e segurava uma xícara de café com leite entre as mãos. Ao lado dela, Josefina bordava um pano de prato com flores vermelhas. A moça tinha se recuperado mais devagar que Amélia, mas agora já conseguia caminhar sozinha, conversar, até sorrir de vez em quando. Seus cabelos pretos estavam presos num coque simples e ela usava um vestido azul claro que Amélia tinha dado para ela. "Você acha que vai chover hoje?" Josefina perguntou, olhando para o céu que estava carregado de nuvens cinzas. "Acho que sim, o vento está com um cheiro de chuva." As duas ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, só ouvindo os sons da fazenda. O mugido distante do gado, o cacarejar das galinhas no terreiro, o rangido da porteira quando alguém abria, o latido dos cachorros. O coronel saiu da casa, desceu as escadas do alpendre devagar, ainda cuidando do ombro ferido. Ele usava uma camisa de algodão branco, calças de brim e botas gastas. O chapéu estava puxado sobre os olhos. "Bom dia, meninas." "Bom dia, pai." "Bom dia, seu Antônio." Ele sentou numa cadeira de balanço velha, puxou o cachimbo do bolso e o acendeu. A fumaça doce do tabaco subiu lenta no ar frio da manhã. "Zé Maria já levou o gado para o Pasto Norte?" "Já sim, senhor. Ele disse que voltava antes do almoço." Bom, silêncio de novo. Mas era um silêncio bom. Não era o silêncio pesado e sufocante de antes, quando a dor não dita enchia cada canto da casa. Era um silêncio de gente que estava aprendendo a viver de novo. Devagar, um dia de cada vez. Dona Zilda apareceu na porta com uma bandeja, trazendo pão de queijo ainda quente e mais café. "Toma, minha filha, você precisa comer."
E a senhora também, dona Josefina. Vocês duas estão muito magra ainda. Obrigada, dona Zilda. Amélia pegou um pão de queijo e mordeu. O sabor simples, do queijo derretido e da massa macia, era uma das pequenas alegrias que ela tinha reaprendido a apreciar. O julgamento tinha sido rápido. Com o caderno de Olavo Machado como prova, com o depoimento de Amélia e Josefina, com os corpos encontrados na propriedade dele, não havia defesa possível. O caso tinha corrido na capital, porque metade dos homens importantes de Pouso Alegre tinham alguma ligação com Olavo, e a justiça precisava ser imparcial. Os jagunços que trabalhavam para ele foram condenados a anos de prisão. A fazenda de Olavo foi confiscada pelo Estado e leiloada. O dinheiro foi dividido entre as famílias das vítimas. Dona Marieta, a viúva, tinha se mudado para São Paulo com os filhos, envergonhada demais para continuar vivendo na região. E Zé Maria, que tinha matado Olavo Machado para defender o coronel e Amélia, foi absolvido por legítima defesa de terceiros. O júri levou menos de 1 hora para decidir. Quando o veredicto foi lido, metade da cidade estava presente no tribunal. E todos aplaudiram. Se você está gostando dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história de superação e justiça. E clique no próximo vídeo para ver mais histórias emocionantes do interior brasileiro. Amélia terminou o pão de queijo e olhou para o pai. Pai, eu quero voltar para a cidade hoje. Faz tempo que eu não vou. O coronel tirou o cachimbo da boca e olhou para ela com preocupação. Tem certeza. As pessoas vão ficar olhando. Vão fazer perguntas. Eu sei, mas eu não posso ficar escondida para sempre. Preciso recomeçar a viver. Ele ficou olhando para ela por um longo momento, vendo a determinação naqueles olhos verdes que ele achava que nunca mais ia ver. Então concordou com a cabeça. Tá bem, eu vou com você. Eu também vou, Josefina disse, largando o bordado. Se vocês vão, eu vou junto. E assim, 2 horas depois, os 3 desceram para Pouso Alegre na charrete. O coronel guiava, Amélia sentada ao lado dele, Josefina atrás. O céu continuava carregado, mas a chuva ainda não tinha começado a cair. A cidade estava movimentada. Era dia de feira, e a praça central estava cheia de barracas vendendo legumes, frutas, queijos, doces. Havia gente comprando, conversando, rindo. Quando a charrete do coronel passou, as conversas foram parando. As pessoas viravam para olhar. Alguns tiravam o chapéu em sinal de respeito. Outros só ficavam parados, olhando. Todo mundo conhecia a história. Todo mundo sabia o que tinha acontecido. E todo mundo tinha uma opinião. O coronel parou a charrete em frente à igreja matriz, uma construção branca com 2 torres e um sino de bronze que tocava todas as tardes às 6 horas. Amélia desceu, alisou o vestido simples de algodão azul que usava, respirou fundo e entrou. A igreja estava vazia, só com algumas velinhas acesas em frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida. O cheiro de cera e incenso enchia o ar. Amélia caminhou devagar até o altar, se ajoelhou no genuflexório de madeira e fechou os olhos. Ela não rezou. Não sabia mais como rezar. Só ficou ali, em silêncio, tentando encontrar alguma paz naquele lugar que sua mãe tanto amava. Foi então que ouviu passos atrás dela. Virou e viu Padre Sebastião, um homem velho de cabelos brancos e costas encurvadas, vestindo a batina preta. Amélia, minha filha. Ela se levantou, enxugou as lágrimas que tinham começado a descer sem ela perceber. Padre. O velho padre abriu os braços e ela se abraçou nele, chorando, liberando tudo que tinha segurado durante meses. Ele não disse nada, só ficou ali, segurando ela, deixando que a dor saísse. Quando Amélia finalmente se acalmou, o padre a levou até um banco e os 2 sentaram. Eu ouvi o que aconteceu, minha filha. E quero que você saiba uma coisa. Nada do que aconteceu foi sua culpa. Nada. Eu sei disso na cabeça, padre, mas no coração ainda dói. Vai doer por muito tempo, mas a dor não é você. O que aconteceu com você não define quem você é. Você é Amélia Carneiro, filha de Antônio e Eulália, uma moça corajosa que sobreviveu ao inferno e voltou. E você tem uma vida inteira pela frente.
Ela olhou para ele com olhos marejados. E se eu não conseguir viver essa vida? E se eu ficar presa naquele porão para sempre, mesmo estando livre? Então você vai aprender a sair um pouco a cada dia, um passo de cada vez. Não tem pressa, filha. Deus não tem pressa. Amélia ficou mais um tempo na igreja, depois saiu. Lá fora, o pai e Josefina esperavam na praça. O coronel tinha comprado uns pães na padaria e Josefina estava olhando as barracas de tecido. Enquanto caminhavam pela praça, algumas pessoas se aproximaram. Dona Benedita, que tinha perdido a filha há 8 anos e finalmente tinha encontrado o corpo graças ao caderno de Olavo. Ela abraçou Amélia chorando e agradeceu por ter tido coragem de denunciar. Seu Joaquim, pai de Terezinha, que tinha sido uma das vítimas. Ele apertou a mão do coronel e disse que finalmente conseguia dormir em paz. Não foram todos. Ainda havia gente que olhava de longe com desconfiança, que cochichava, que julgava. Sempre ia ter. Mas havia também os que entendiam. Os que sofriam juntos. Os que sabiam que justiça tinha sido feita. Quando voltaram para a fazenda, já estava anoitecendo. A chuva tinha começado a cair fina e gelada, lavando a terra, enchendo os tanques, fazendo os pastos brilharem. Dona Zilda tinha preparado um jantar simples: arroz, feijão, carne de panela com batatas, farofa e couve refogada. Os 4 sentaram à mesa: o coronel, Amélia, Josefina e Zé Maria, que tinha sido convidado. Não era mais aquela mesa grande e vazia de antes, com o coronel sentado sozinho numa ponta, comendo em silêncio. Agora tinha conversa, tinha risos, tinha vida. Zé Maria: "Você viu que a cerca do Pasto Leste está precisando de conserto?" O coronel disse, passando a travessa de arroz. "Vi sim, coroné. Já separei a madeira. Amanhã eu e o Sebastião a gente dá um jeito." "Bom, e aquela égua prenha, já deu cria?" "Deu. Um potrinho bonito, escuro, com uma mancha branca na testa." Amélia escutava a conversa, sorrindo. Era estranho como as coisas simples tinham voltado a ter significado. A fazenda funcionando, o gado pastando, as plantações crescendo. A vida continuava, e ela estava aprendendo a fazer parte disso de novo. Depois do jantar, o coronel chamou Amélia para o alpendre. Os dois sentaram nas cadeiras de balanço, envoltos em cobertores, olhando a chuva cair no escuro. "Pai, eu estava pensando numa coisa." "O quê, filha?" "A Josefina não tem para onde ir. A família dela se desfez quando ela sumiu. O pai morreu, os irmãos foram embora. Ela está sozinha no mundo." "Eu sei. Será que ela podia ficar aqui? Morar com a gente? Ela podia ajudar a dona Zilda, cuidar da casa, das galinhas." O coronel olhou para a filha. "Você está querendo que ela fique porque você gosta dela ou porque você tem medo de ficar sozinha?" Amélia ficou quieta por um momento. "Os dois. Ela é minha amiga. A única pessoa que entende o que eu passei. E sim, eu tenho medo de ficar sozinha. Tenho medo que quando eu fechar os olhos eu volte para o porão." Ele pegou a mão dela. "Ela pode ficar o tempo que quiser. Essa casa é grande demais para tanta solidão mesmo." Amélia sorriu, apertou a mão do pai. "Obrigada." Os meses seguintes foram de pequenos progressos. Amélia começou a ajudar Dona Zilda na cozinha, reaprendendo receitas que a mãe costumava fazer. Pão de queijo, broa de fubá, bolo de milho, doce de leite. As mãos, antes tão machucadas e trêmulas, foram recuperando a firmeza. Josefina cuidava das galinhas, do quintal, das flores que Dona Zilda plantava perto da casa. Ela descobriu que tinha jeito para a jardinagem e logo o terreiro estava cheio de canteiros coloridos, rosas, cravos, margaridas, girassóis. O coronel voltou ao trabalho na fazenda, mas de um jeito diferente. Não era mais aquele homem de pedra que trabalhava até se esgotar para não pensar na dor. Agora ele parava para tomar café da tarde com as meninas, para conversar sobre o dia, para rir de alguma história que Zé Maria contava. E aos poucos, muito aos poucos, a fazenda Santa Rita deixou de ser uma casa de luto e voltou a ser um lar. 6 meses depois do retorno de Amélia, numa tarde de primavera com sol forte e céu limpo, chegou um visitante inesperado. Era um homem jovem, de uns 26 anos, alto, magro, de cabelos castanhos e olhos escuros.
Ele usava roupa simples de trabalhador rural e vinha a pé, carregando um saco de pano nas costas. Parou no portão da fazenda, tirou o chapéu e perguntou para Zé Maria, que estava consertando uma cerca, se podia falar com o coronel. Quando Antônio Basílio saiu para ver quem era, o rapaz estendeu a mão. Meu nome é Gabriel Almeida, coronel. Eu sou filho de Carmen Aparecida da Silva. O coronel sentiu um aperto no peito. Carmen Aparecida. Um dos nomes do caderno. Uma das vítimas de Olavo Machado. Entre, rapaz. Gabriel entrou. Foi levado até a sala. Dona Zilda serviu café e biscoitos. Amélia e Josefina desceram quando souberam da visita. O rapaz contou sua história. A mãe tinha sumido quando ele tinha 12 anos. O pai tinha morrido de desgosto 2 anos depois. Ele tinha sido criado por tios, tinha trabalhado em fazendas, tinha sobrevivido. Quando soube do caso de Olavo Machado e viu o nome da mãe no caderno, finalmente entendeu o que tinha acontecido. Eu só queria agradecer, senhor coronel, e agradecer à senhorita Amélia também, por ter tido coragem de denunciar, por ter trazido a verdade. Minha mãe está morta, mas pelo menos agora eu sei o que aconteceu com ela. Posso enterrar ela direito. Posso fazer as pazes. Amélia, sentada no sofá, começou a chorar baixinho. Gabriel se virou para ela. A senhora não precisa carregar culpa por nada, moça. A senhora também foi vítima e foi corajosa, muito corajosa. Eles conversaram por horas. Gabriel contou histórias da mãe, de como ela era alegre, de como cantava enquanto lavava roupa no rio, de como fazia os melhores pastéis de queijo da região. E pela primeira vez, aquelas mulheres do caderno deixaram de ser só nomes numa lista. Viraram pessoas reais, com famílias, com histórias, com gente que amava elas e tinha sofrido com o sumiço. Quando Gabriel foi embora, já estava escurecendo, mas antes de sair, ele se virou para o coronel. Se o senhor precisar de alguém para trabalhar na fazenda, eu estou procurando emprego. Sou bom com gado, sei plantar, sei consertar cerca. O coronel olhou para aquele rapaz, órfão, sozinho, tentando reconstruir a vida depois da tragédia. Pode começar segunda. Fala com o Zé Maria. Ele te mostra o serviço. O rosto de Gabriel se iluminou. Obrigado, coronel. O senhor não vai se arrepender. E não se arrependeu. Gabriel se mostrou um trabalhador dedicado, honesto, de palavra. Em poucas semanas, já era parte da equipe da fazenda. E Amélia, quando via ele trabalhando no curral ou consertando o telhado do galpão, sentia algo estranho no peito. Uma sensação que ela achava que nunca mais ia sentir. Interesse. Passou quase um ano inteiro desde aquela noite de junho em que Amélia tinha voltado do inferno. A fazenda estava prosperando. O gado tinha se multiplicado, as plantações estavam boas, tinha dinheiro entrando. Mas mais importante que isso, tinha vida. Numa tarde de maio, com o céu vermelho de pôr do sol, Amélia estava sentada no alpendre lendo um livro, Grande Sertão Veredas, que o padre Sebastião tinha emprestado para ela. Gabriel apareceu, suado do trabalho do dia, e sentou nos degraus da escada. Posso fazer uma pergunta, dona Amélia? Pode. E para de me chamar de dona. Eu tenho 26 anos, não 80. Ele sorriu. Amélia, então. Eu queria saber. Se a senhora... Se você gostaria de ir comigo na festa da igreja no sábado, vai ter leilão de prendas, música, dança. Amélia fechou o livro devagar, olhou para ele. Aquele rapaz que tinha perdido a mãe para o mesmo monstro que tinha prendido ela. Aquele rapaz que trabalhava duro, que tratava todo mundo com respeito, que tinha olhos gentis. Eu não sei se estou pronta para isso, Gabriel. Eu entendo, mas não precisa ser nada demais. Só uma festa. Só um pouco de música. Um pouco de normalidade. Ela ficou pensando. Normalidade. Será que ela merecia normalidade? Deixa eu pensar. Na noite de sexta, Amélia conversou com o pai no escritório. Pai, o Gabriel me chamou para a festa da igreja. O coronel estava fazendo contas num caderno velho, de óculos na ponta do nariz. Ele parou, tirou os óculos e olhou para a filha. E você quer ir? Eu acho que sim. Mas eu tenho medo. Medo de quê? De não conseguir. De entrar em pânico no meio da festa. De todo mundo ficar olhando, julgando.
de não ser mais capaz de ser uma pessoa normal. O coronel se levantou, foi até ela e segurou os ombros da filha com as duas mãos. Amélia, escuta o que eu vou te falar. Você já é uma pessoa normal. Uma pessoa normal que passou por algo horrível e sobreviveu. Mas sobreviver não é suficiente. Você precisa viver. E viver significa arriscar, significa tentar, mesmo com medo, especialmente com medo. E se eu não conseguir? Aí você volta para casa, toma um chá com a dona Zilda e tenta de novo outro dia. Não tem vergonha nenhuma nisso. No sábado à noite, Amélia se arrumou. Vestiu um vestido verde claro que tinha sido da mãe. Penteou os cabelos e prendeu com um grampo de madrepérola. Josefina ajudou com um pouco de ruge nas bochechas e nos lábios. Você tá linda, Josefina disse sorrindo. Será? Tá. E o Gabriel vai ficar de queixo caído. Quando Amélia desceu, o pai estava esperando no alpendre. Ele olhou para ela e os olhos brilharam. Você tá igual à sua mãe. É mesmo? Igual. Ela ia adorar ver você assim, feliz, viva. Gabriel chegou logo depois, montado num cavalo castanho emprestado. Ele tinha se barbeado, penteado o cabelo com brilhantina e vestia calças limpas e camisa branca. Quando viu Amélia, realmente ficou de queixo caído. Você tá bonita demais. Ela sorriu, sentindo as bochechas corarem. Os dois seguiram para a cidade montados no cavalo. Ela sentada na garupa, segurando na cintura dele. A noite estava estrelada, morna, com cheiro de jasmim no ar. Quando chegaram na praça da igreja, a festa já estava animada. Tinha barracas vendendo quitutes, um grupo de violeiros tocando no coreto, crianças correndo, gente conversando, rindo. Amélia sentiu o peito apertar quando desceu do cavalo. Havia muita gente, muitos olhares. Mas Gabriel pegou a mão dela firme e sussurrou: Eu tô aqui. A gente vai devagar. Eles caminharam pela festa, parando nas barracas, comprando pastel, tomando quentão. Algumas pessoas olharam, outras desviaram o olhar, mas muitas sorriram e cumprimentaram. Dona Benedita abraçou Amélia. Seu Joaquim acenou de longe. O padre Sebastião veio conversar e abençoou os dois. Quando os violeiros começaram a tocar uma música mais animada, Gabriel estendeu a mão. Dança comigo? Amélia olhou para ele, para a mão estendida, para os casais que já dançavam na praça. Eu não sei se lembro como dança. Eu também não sei direito. A gente erra junto. Ela pegou a mão dele e os dois dançaram. Desajeitados no começo, pisando nos pés um do outro, rindo dos próprios erros. Mas depois de alguns minutos acharam o ritmo. E Amélia, dançando ali na praça iluminada por lampiões, com a música tocando e o cheiro de festa no ar, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Alegria. Alegria pura, simples, sem peso. Quando voltaram para a fazenda, já passava da meia-noite. O coronel ainda estava acordado, sentado no alpendre fumando cachimbo. Como foi? Foi bom, pai, foi muito bom. Ele sorriu. Que bom, filha, que bom. Os meses seguintes trouxeram mais mudanças. Gabriel começou a frequentar a casa com mais regularidade. Não era nada oficial, não tinha pedido namoro formal, mas todo mundo sabia que havia algo entre ele e Amélia. Eles conversavam por horas no alpendre, caminhavam juntos pela fazenda, iam à missa juntos aos domingos. Josefina também estava se recuperando. Ela tinha começado a vender seus bordados na feira da cidade e logo tinha uma clientela fiel. Com o dinheiro, comprou tecidos melhores, linhas coloridas e passou a fazer toalhas de mesa, panos de prato, lençóis bordados. Estava construindo uma vida própria. E o coronel, vendo aquelas duas moças que tinham voltado do inferno agora rindo, trabalhando, vivendo, sentia que finalmente tinha cumprido seu papel. Tinha protegido, tinha vingado, tinha ajudado a reconstruir. 2 anos depois do retorno de Amélia, numa manhã ensolarada de dezembro, Gabriel pediu a mão dela em casamento. Ele fez o pedido simples, sem pompa, ajoelhado no alpendre da casa, com um anel de prata que tinha pertencido à mãe dele. Amélia, eu sei que a gente tem histórias difíceis. Eu sei que a vida não foi fácil nem para você, nem para mim. Mas eu aprendi uma coisa.
A gente não pode deixar o passado roubar o futuro. Eu quero construir um futuro com você. Casa, filhos, plantação, gado, o que vier. Mas quero com você. Casa comigo? Amélia olhou para ele, para aquele rapaz que tinha aparecido na vida dela sem avisar, que tinha sido gentil quando ela precisava de gentileza, que tinha esperado quando ela precisava de tempo, que tinha amado quando ela achava que não conseguia mais ser amada. Eu caso. O casamento foi simples na igreja matriz de Pouso Alegre, com o padre Sebastião celebrando. Amélia usou o vestido de noiva da mãe, que Dona Zilda tinha guardado e reformado. O coronel a levou até o altar, e quando entregou a mão da filha para Gabriel, tinha lágrimas nos olhos. A festa foi na fazenda Santa Rita, com todo mundo da região convidado. Teve comida, música, dança, risadas. E quando Amélia jogou o buquê, foi Josefina quem pegou, causando risos e aplausos. 6 meses depois do casamento, Amélia descobriu que estava grávida. Quando ela contou para o pai, o coronel não disse nada por um longo momento, só ficou olhando para ela, para a filha que ele tinha achado que tinha perdido para sempre, que tinha voltado quebrada e agora estava ali, inteira, construindo uma família. Vai ser menino ou menina? Ele finalmente perguntou à voz rouca. Ainda não dá para saber, mas se for menina, eu quero chamar de Eulália, como a mãe. O coronel abraçou a filha e chorou. Chorou de alívio, de alegria, de gratidão. Chorou por tudo que tinha perdido e por tudo que tinha encontrado de novo. O bebê nasceu numa manhã de agosto, com o sol entrando pela janela do quarto e os passarinhos cantando lá fora. Era uma menina, pequena, rosada, de olhos verdes como a mãe e a avó. Eulália Carneiro Almeida. O coronel segurou a neta no colo com cuidado, aquelas mãos grandes e calejadas, segurando com ternura infinita aquele pedacinho de vida nova. Bem-vinda ao mundo, pequena. Você tem o nome de uma mulher forte e tem uma mãe que é mais forte ainda. E ali, naquele quarto iluminado pelo sol da manhã, com 4 gerações representadas, o coronel, Amélia, Gabriel e a pequena Eulália, estava a prova de que a vida sempre encontra um jeito. De que mesmo depois da escuridão mais profunda, o sol volta a nascer. De que mesmo depois da dor mais terrível, o amor encontra um caminho. Amélia olhou pela janela, vendo os pastos verdes da fazenda, o gado pastando, as árvores balançando com o vento. Viu Josefina no quintal, cuidando das flores. Viu Dona Zilda na cozinha, preparando o almoço. Viu Zé Maria consertando uma cerca. Viu a vida acontecendo, simples e bonita, como sempre deveria ter sido. E pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que estava exatamente onde deveria estar, em casa, em paz, viva. O que você achou dessa história? Deixe nos comentários. E não esqueça de clicar no próximo vídeo para conhecer mais histórias emocionantes do interior brasileiro. Obrigado por assistir até o final. Anos depois, quando a pequena Eulália já tinha 5 anos e corria pela fazenda perseguindo galinhas e rindo sem parar, o coronel Antônio Basílio Carneiro estava sentado no alpendre, velho agora, os cabelos completamente brancos, as mãos tremendo um pouco, mas os olhos ainda vivos. Amélia sentou ao lado dele com uma xícara de café. Pai, em que o senhor está pensando? Ele olhou para ela, para a filha que tinha voltado dos mortos, que tinha sobrevivido ao impensável, que tinha reconstruído a vida tijolo por tijolo. Tô pensando que valeu a pena. Tudo. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de desespero. Valeu a pena porque trouxe a gente até aqui. Até esse momento, com você viva, feliz com uma filha, com a Josefina morando ali na casa ao lado com o marido, com a fazenda cheia de vida de novo. Amélia segurou a mão do pai. Obrigada por nunca ter desistido de mim, pai. Mesmo quando eu tinha desistido de mim mesma. Filha, eu podia ter desistido de tudo, menos de você. Você é o que de mais precioso eu tenho nesse mundo. Os dois ficaram ali, vendo o sol se pôr sobre a fazenda Santa Rita, pintando o céu de laranja, rosa e dourado. E naquele silêncio confortável, havia a compreensão profunda de que tinham vencido. Não tinha sido fácil, não tinha sido rápido, mas tinham vencido. O mal tinha sido derrotado. A justiça tinha sido feita.
E a vida, teimosa e bela, tinha encontrado um jeito de florescer de novo. Esta é a história de Amélia Carneiro e do coronel Antônio Basílio. Uma história de dor e redenção, de escuridão e luz, de morte e renascimento. Uma história que nos ensina que não importa quão fundo a gente caia, sempre é possível se levantar de novo. Que não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. E que o amor verdadeiro, aquele que espera, que protege, que reconstrói, é mais forte que qualquer maldade. Que essa história fique em seu coração. E que quando você enfrentar seus próprios monstros, suas próprias noites escuras, lembre-se de Amélia. Lembre-se de que ela sobreviveu. E você também vai sobreviver. O coronel Antônio Basílio Carneiro morreu em paz aos 73 anos, numa tarde tranquila de inverno, sentado em sua cadeira de balanço no alpendre, com a neta Eulália brincando no terreiro e o cheiro de bolo de fubá vindo da cozinha. Ele simplesmente fechou os olhos e partiu, com um sorriso nos lábios, como quem adormece depois de um dia bem vivido. Amélia chorou sua morte, mas não com o desespero de antes. Chorou com gratidão. Gratidão por ter tido mais anos com ele, por ter visto o sorriso voltar ao rosto daquele homem, por ter sido amada incondicionalmente por ele. O enterro foi o maior que Pouso Alegre já tinha visto. Centenas de pessoas vieram prestar suas últimas homenagens ao coronel. Não só pela fazenda próspera que ele mantinha, ou pelas terras que possuía, mas pelo homem que ele era. O homem que tinha lutado pela filha. O homem que tinha trazido justiça. O homem que tinha provado que o amor de pai é capaz de mover montanhas. Amélia assumiu a fazenda com Gabriel ao seu lado. Eles criaram mais 2 filhos, um menino chamado Antônio, em homenagem ao avô, e outra menina, Carmen, em homenagem à mãe de Gabriel. A fazenda continuou prosperando sob os cuidados deles. Josefina se casou com um carpinteiro da cidade, um viúvo gentil de nome Benedito, que tinha perdido a esposa no parto e criava sozinho uma filha pequena. Eles construíram uma vida simples e feliz numa casinha perto da igreja, e Josefina nunca deixou de visitar Amélia toda semana. A amizade forjada no sofrimento tinha se transformado em algo eterno. Com o passar dos anos, as cicatrizes, tanto as físicas quanto as emocionais, foram ficando menos doloridas. Amélia nunca esqueceu o que tinha passado. Não era possível esquecer, mas aprendeu a carregar aquelas memórias de um jeito diferente. Não mais como correntes que a puxavam para baixo, mas como lembretes de sua própria força. Ela se tornou uma referência na região. Mulheres que sofriam violência procuravam por ela. Moças que tinham vergonha de denunciar abusos encontravam nela coragem. Amélia não se escondeu. Não fingiu que nada tinha acontecido. Ela usou sua história para iluminar o caminho de outras. Certa vez, muitos anos depois, quando Amélia já era uma senhora de cabelos grisalhos e rugas de tanto sorrir, uma jovem de 17 anos apareceu na fazenda. Tinha sido abusada pelo patrão e estava grávida, expulsa de casa pela própria família que não acreditou nela. Amélia a acolheu. Deu casa, comida, trabalho. Cuidou dela durante a gravidez. Esteve presente no parto. E quando a moça, com o bebê nos braços, chorou dizendo que não sabia como agradecer. Amélia simplesmente respondeu: "Você não precisa me agradecer. Só precisa sobreviver. Só precisa viver. E quando você estiver forte de novo, estenda a mão para a próxima pessoa que precisar. Assim, a gente quebra o ciclo da dor e planta sementes de esperança." E foi exatamente isso que aconteceu. A moça, que se chamava Helena, ficou na fazenda, trabalhou, criou o filho, se recuperou. Anos depois abriu uma casa de acolhimento para mulheres violentadas em Pouso Alegre. E em cada mulher que ela ajudava, estava o legado de Amélia. O legado de transformar dor em propósito. Quando Amélia tinha 70 anos, já bisavó de 4 crianças, ela decidiu escrever sua história. Não para publicar, mas para deixar registrado. Para que seus netos e bisnetos soubessem de onde vinham. Soubessem o que ela tinha sobrevivido. Soubessem que força corre nas veias deles. Ela escreveu em cadernos escolares com letra tremida, mas determinada. Contou tudo. Os 7 anos no porão. O medo, a dor,
a fome, o desespero. Mas também contou sobre a esperança que nunca morreu completamente, sobre a força que encontrou para fugir, sobre o pai que nunca desistiu dela, sobre o amor que a salvou. Na última página do último caderno, ela escreveu: "Se você está lendo isto, provavelmente eu já parti deste mundo. E está tudo bem. Vivi uma vida longa e, apesar de tudo, feliz. Quero que você saiba que não importa o que aconteça na sua vida, não importa quão fundo você caia, sempre há um caminho de volta. Sempre há esperança. Sempre há amor esperando para reconstruir o que foi quebrado. Não deixe que o mal vença. Não deixe que a escuridão tenha a última palavra. Levante, lute, viva. E quando puder, estenda a mão para quem precisa. Esse é o verdadeiro sentido de estar vivo. Com todo o meu amor, Amélia Carneiro Almeida." Amélia faleceu aos 82 anos, cercada por filhos, netos e bisnetos, na mesma casa onde tinha sido criada, na mesma fazenda onde tinha renascido. Seu funeral foi um dia de lágrimas, mas também de celebração. Celebração de uma vida que tinha sido um testemunho vivo de resiliência. No cemitério de Pouso Alegre, seu túmulo fica ao lado do túmulo do pai, o coronel Antônio Basílio, e da mãe, Dona Eulália. A lápide simples de mármore branco traz apenas seu nome, as datas de nascimento e morte, e uma frase que ela mesma tinha escolhido anos antes: "Sobrevivi, vivi, amei." E isso foi suficiente. Hoje, mais de meio século depois daqueles eventos, a fazenda Santa Rita ainda existe, administrada por descendentes de Amélia. A casa velha na propriedade que foi de Olavo Machado foi demolida e no lugar construíram uma escola para crianças carentes. O porão foi lacrado e transformado em fundação, e sobre aquele lugar de tanto sofrimento, agora crescem árvores frutíferas que alimentam famílias inteiras. A história de Amélia Carneiro é contada nas rodas de conversa, nas festas da cidade, nas aulas de história local. Não como uma história de vítima, mas como uma história de vitória, de uma mulher que enfrentou o pior da humanidade e escolheu não deixar que aquilo a definisse. E em noites de junho, quando o vento frio corta o rosto e a lua cheia ilumina os pastos, dizem que ainda é possível ouvir o eco de uma voz na fazenda Santa Rita. Não uma voz de dor, mas uma voz de alegria. O riso de uma mulher livre. O riso de alguém que venceu. Esta é a história de Amélia. Uma história real em sua essência, mesmo que os nomes tenham mudado e os detalhes tenham sido alterados pelo tempo. É a história de todas as Amélias deste Brasil. De todas as mulheres que foram silenciadas, aprisionadas, quebradas, mas que encontraram força para se reerguer. É a história que nos lembra que a escuridão pode ser profunda, mas a luz sempre encontra um caminho. Que o mal pode ser poderoso, mas o amor é mais forte. Que a justiça pode demorar, mas sempre chega. E, acima de tudo, é a história que nos ensina que não importa o que a vida tire de você. Não importa quantas vezes você caia, sempre, sempre é possível recomeçar. Porque enquanto houver vida, há esperança. E enquanto houver esperança, há futuro. Obrigado por acompanhar esta jornada emocionante. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar. Deixe seu comentário sobre o que você sentiu e clique no próximo vídeo para mais histórias inspiradoras do interior brasileiro.